Amém, amados? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao Tadel dessa noite, aonde queremos aprender a palavra de Deus, queremos compartilhar da palavra de Deus. E com toda certeza, querido, hoje é uma noite de vitória, de bênção para as nossas vidas. Tenho certeza, querido, que se você decidiu por Jesus, decidiu colocar em prática a palavra de Jesus, você tem a cada dia mais melhorado, crescido, sido abençoado pelo Senhor. O grande problema, às vezes, a gente fala de uma forma até repetitiva aqui na igreja, é quando a pessoa ela absorve a palavra, mas se a palavra se torna só parte do conhecimento, só torna só parte intelectual na vida das pessoas. E aí o que acontece? A pessoa ela não consegue deslanchar, ela não consegue ser uma pessoa diferente. E eu vejo, querido, que o maior benefício do ser humano, quando ele chega num determinado ponto, é ele receber, por exemplo, uma palavra, um elogio, de que olha, que bom que você mudou, que legal que você está mudando como esposo, como marido, como mulher, como esposa, como pai, como mãe. Isso é muito bom, querido, é muito bom. Nós somos pessoas que fomos criados por Deus para viver em comunhão uns com os outros, para viver em meio a uma sociedade, para viver em meio a uma família, querido. E aí, querido, como é bom você exalar, como diz a palavra de Deus, o bom perfume de Cristo. É aquela pessoa onde todo mundo quer ficar perto. É muito bom isso, tem sempre uma palavra positiva, sempre tem um incentivo. Que bom, querido. E o Tadel, ele tem como finalidade isso, como todo culto, a palavra de Deus, mas a prática no Tadel é um culto de ensinamento, onde a gente fala numa linguagem diferente, aonde, querido, todos somos desafiados, inclusive o pastor, a pastora, que são os primeiros. Quando eu estou ali orando a Deus, pedindo para o Senhor me dar a palavra ali, querido, a palavra ela fala comigo primeiro, e eu vou repetir, compartilhar com os irmãos, e ela continua e continuará me desafiando. Querido, o texto que eu quero ler aqui é um texto conhecido, que está na carta do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aonde eu acredito que quase todos os irmãos conhecem esse versículo. O capítulo 5 de Coríntios é um capítulo muito ministrado aqui na igreja, o capítulo 4, queridos, mas nós vamos falar aqui de início, é óbvio, só o versículo 17 do capítulo 5, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem. Mas, queridos, eu queria que você olhasse para o capítulo 5, versículo 17, como um desafio na sua vida. Por quê, querido? A palavra toda é desafiadora, mas não se trata pura e simplesmente de você falar uma palavra. Aqui é uma postura, uma posição, uma vida inteira que está por trás disso, em que o apóstolo Paulo diz: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém, querido? Amém ou não? Então, querido, é uma palavra desafiadora por esse ponto de vista. Ela é uma palavra afirmativa, mas ela começa quase que como uma pergunta. Qual a pergunta? Portanto, se alguém, é uma palavra subjetiva? Não, é uma palavra, querido, que ela vem trazendo aqui para as pessoas analisar a sua vida e ver até que ponto isso é verdade. Até que ponto isso é verdade? Biblicamente, é verdade. Essa palavra ela é verdadeira. Queridos, essa palavra não tem nada de mentira, mas aonde, como que essa palavra se materializa na minha vida? Aonde que a minha vida, que é a minha realidade, se enquadra nessa verdade?
Aonde que a minha vida, que a minha realidade se enquadra nessa verdade? Você vai perceber que isso só é possível se houver dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, uma disposição constante em você crescer, em você rejeitar determinadas coisas, em você querer conquistar novas coisas. Então, queridos, eu queria falar um pouco disso nessa noite aqui. O cristão, o crente, querido, ele não pode assumir uma responsabilidade com a sua própria vida, de achar, querido, que ele está bem, que ele já conquistou, que está tudo bom, que a sua vida está tranquila, porque a sua família está na igreja. Não, tem muito mais por conquistar. E às vezes, esse tempo onde as pessoas ficam paradas, querido, elas começam a sofrer alguns prejuízos. Então o apóstolo Paulo fala: portanto, se alguém está em Cristo Jesus, a princípio é uma palavra condicional. Qual que é a condição? Se você está em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo é uma afirmação. Ao mesmo tempo essa palavra se torna uma pergunta para mim e se torna uma pergunta para você. Se alguém está em Cristo Jesus, aí então vem a parte afirmativa da palavra: nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aí, querido, entra aquela questão: essa palavra é a verdade. E qual é a distância? Qual é a distância da verdade da palavra de Deus em relação à minha realidade? Só você pode dizer isso. Só você pode dizer isso. Qual que é a distância da realidade que você vive e da verdade que é a palavra? Só você sabe qual é a distância. Se você hoje pode dizer: eu tenho Cristo Jesus, Ele é o Deus da minha vida, e tudo se fez novo na minha vida, as coisas velhas já ficaram tudo para trás, e eu sou nova criatura. Aí é importante que aí entra o quê? Entra a postura de fé. E o que é a postura de fé, querido? Você não precisa necessariamente estar vivendo isso. Se você tem fé que você vai viver isso. Agora, como que você vai? Vou repetir. Como que você vai mudar isso? Puxa vida, pastor, eu não estou vivendo nada disso, mas eu acredito que eu vou viver tudo isso. Aí a questão: o que você está fazendo para isso? Então nessa noite eu queria falar algo disso aqui. Queria compartilhar com os irmãos algo disso aqui, que é palavra que você já conhece, que é palavra que já foi ministrado aqui. Mas, querido, você precisa ser desafiado a fazer o quê? A sair do marasmo, a sair da inatividade, a sair da passividade. Você sabe, querido, eu estava lembrando, quando eu estava falando dessa palavra aqui, que teve um tempo aqui na nossa igreja aqui, que nós tínhamos aqui algo que chamava-se mover do Espírito. E aí, o grupo de louvor que nós tínhamos aqui era muito bom, e o grupo de louvor era muito bem ensaiado, os meninos tinham realmente um dom, um talento. E aí, o que eles faziam? Eles iam para o monte, aquelas coisas todas, consagravam a vida, e vinham para a igreja, e o louvor, ou no final de uma pregação, sempre terminava num grande mover. E eu vivi junto com eles esse momento. Era aquele mover, irmão cheio do Espírito Santo, irmão cheio, irmão caindo no poder, aquela coisa toda, aquela coisa linda. Aí um dia o Espírito Santo me sacoalhou e falou assim: está tudo errado. Eu falei: não tem como, essa voz não é do Espírito Santo. Essa voz não é do Espírito Santo. Como que está tudo errado? Você sabe qual foi a indagação do Espírito Santo para me convencer? Falou assim: na segunda-feira continua tudo do mesmo jeito. Aquele que tem mau caráter, que não consegue pagar as suas contas, continua fazendo outras dívidas e continua não pagando as suas contas. Aquela que aponta o dedo para os outros, que fala mal dos outros, que expõe a nudez dos outros, que são os verdadeiros filhos de Noé,
dentro da igreja, que são os verdadeiros discípulos de Jesus, por nome Judas Iscariotes, continuam caindo no poder, continuam vivendo e buscando esse mover dentro da igreja, mas que não transforma a vida deles, não tem vida transformada, porque está preso no tal do mover. Aí eu falei: Jesus, me ajuda, Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? O Espírito Santo falou assim: olha, o que é preciso para mudar essa situação de mover do Espírito na igreja precisa ter movimento, tem que andar com o Espírito Santo. Ou seja, ficar preso, querido, a uma sensação, ficar preso a um sentimento, ficar preso a algo que parece que é real, mas cadê a transformação de vida? Cadê a nova criatura? Cadê as coisas que ficou no passado? Cadê, querido, uma vida que anda com o Espírito Santo? Aonde está isso? Essa é a questão. Queridos, eu tenho para mim que o maior, querido, triunfo de Satanás na vida do ser humano, a começar lá do Jardim do Éden, foi introduzir dentro do ser humano uma sensação. A sensação, ela leva o ser humano às piores experiências da vida. E eu não posso deixar aqui de falar aqui do pastor André, da Rede Laranja, que trouxe aquela ministração que foi a revelação para mim do Apocalipse, que fala do amor, do primeiro amor, a pessoa que perdeu o primeiro amor, em que o Senhor vem dizendo o seguinte: olha, porque tu não é nem quente e nem frio, mas tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. E aí o André foi muito usado pelo Espírito Santo, a revelação que eu tenho no meu coração até o dia de hoje, em que ele contou uma história. Quando você pega uma criança pequena e você vai dar banho na criança pequena, se a água tiver quente e a criança for colocada naquela água quente, ela vai chorar. Por quê? Porque aquela água vai queimar aquela criança, ela vai espinhar, ela vai chorar, se errar na dose. Na outra vez que a mãe for colocar a criança na água morna, ela vai chorar do mesmo jeito, porque ela vai pensar que a água morna está quente. Ela vai pensar que a água morna está quente. O que é isso? Isso é uma sensação. A sensação, às vezes, é o camarada está fazendo mal, está fazendo a obra do diabo, está sendo um instrumento da mão de Satanás, mas ele acha que não tem problema. Ele acha que não tem problema. Por quê? Porque ele vive de sensação. Ele vive de sensação. Ele fala em línguas. Ele tem um compromisso com Deus superficial, mas ele chora, mas não tem vida de profundidades com Jesus. Sabe por quê? Porque a vida dele, ele vive esse paradigma chamado sensação. O diabo chegou no ser humano e falou assim: olha, está vendo aquele fruto lá? Por que o diabo não levou o homem logo para comer o fruto da vida? Por que não levou? Não, levou lá no conhecimento do bem e do mal. E o diabo falou assim: olha, está vendo aquele fruto lá? Estou vendo, mas Deus falou que é para nós não comer. Certamente, porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Você sabe o que o diabo introduziu no ser humano? Essa liberdade sua, de você poder comer de tudo no jardim e não comer aquele fruto lá, não é liberdade, é prisão. É prisão. Por que algumas pessoas não querem vir na igreja, não querem ter compromisso com a igreja? Por quê? Porque vai ter que largar a vida lá fora. Por que as pessoas não querem compromisso com Jesus?
Por que não quer compromisso com Jesus, querido? Por quê? Porque ainda na sua mente impera a palavra do diabo. Se você for para a igreja, a sua vida vai acabar. Você não vai poder fazer mais nada. Você não vai poder fazer mais nada de errado. Aí o que acontece? O ser humano vai ficar com aquela sensação: se eu for para a igreja definitiva, acabou minha vida. É a mesma sensação que o diabo colocou lá no coração do Adão e da Eva. Os dois estavam juntos. O diabo falou assim: olha, se vocês fossem livres mesmo, isso é uma conjectura. O diabo falou: olha, se vocês fossem livres mesmo, vocês poderiam comer de tudo. Não bastava o homem poder comer de tudo e devolver a Deus a obediência de não comer só aqueles 2 frutos. Ou seja, aonde que o diabo pegou o ser humano? Você tem, ou seja, o ser humano, você é livre, mas o diabo colocou a sensação que ele era o quê? Preso. E o diabo falou o quê para Adão? Come do fruto e você vai ser igual a Deus. O que o diabo falou para Adão e Eva? Falou o seguinte: olha, come do fruto e aí vocês vão ver realmente o que é liberdade. Aí o que aconteceu? O pecado entrou no mundo. Por quê? Porque o homem foi atraído por uma sensação. Você que está aqui, que já foi usuário de droga, por que a pessoa consome uma droga depressiva, que rouba, que mata, que destrói ela? A troco do que ele corre atrás? Da sensação de liberdade, a sensação de poder, a sensação de ser. Por que será que o tráfico atrai, a corrupção no Brasil atrai tantas pessoas, igual nós temos visto no dia de hoje? O camarada roubou tantos milhões, mas tantos milhões, que não tinha mais milhões para roubar. Ele começou a dar para os outros países, por aí, começou assim, fazer assim, com tantos milhões. Por quê? Por quê, querido? Porque ele nunca ia chegar na sua autossuficiência. Por quê, querido? Ele tinha a sensação de que tudo aquilo que ele estava fazendo era politicamente correto. Era politicamente correto. Qual a motivação? Eu tenho direito, eu sou ser humano. Agora, querido, por isso que o ser humano não pode viver de sensação. Não pode viver sensação. Eu estou me sentindo. Não é isso que tem as mensagens do Facebook, não começa assim? Estou me sentindo abençoado. Não é assim? Não é assim? Estou me sentindo livre. Estou me sentindo isso. Irmão, é tudo sensação. Quer mudar a sua vida? Quer mudar a sua vida mesmo? De verdade? Jesus tem que ser o teu Senhor. E aí, querido, não importa mais. Não importa mais o que o diabo vai oferecer para você. Porque o que Jesus tem para você é infinitamente maior do que qualquer proposta do inimigo. Agora, querido, aí não pode ser mover. Não pode ser mover. Agora, tem cristão que busca mover. Busca mover. Busca mover. A minha surpresa foi quando Deus falou assim para mim: acaba com esse negócio aqui, ó. Acaba com esse negócio, tudo aqui na frente aqui, ó. Gente caída aqui, cheio de poder, falando em língua aqui, mas não tinha vida transformada. Presta atenção, não sou contra isso não. A igreja que faz isso, Deus abençoe. Mas, irmão, você tem que ter movimento. Para você ter movimento, você tem que andar com o Espírito Santo. Porque se você for atraído e você for correr atrás de ser enganado, ludibriado por esse sentimento de sensação, você vai sentir até que você é um crente. Você vai sentir até que você é um crente. Olha, chega a arrepiar o cabelo do braço. O meu topete fica arrepiado quando eu lembro disso. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. A proposta do apóstolo Paulo aqui, ela é condicional, ela é afirmativa, ela traz uma pergunta. Mas tem um caminho a ser percorrido. Vamos lá comigo? Vamos lá comigo, meu? Olha,
Há muitas situações em nossas vidas que tentamos fazer consertos e remendos, mas, na verdade, o que precisamos é de uma mudança profunda na nossa vida. Muitas pessoas estão paralisadas fisicamente, estão vagueando, andando em círculos, sem sair da rotina do seu dia a dia, não tem alvo, não tem metas, não tem atitude, não tem direção, a vida está focada em nada, querem mudança, mas não tem o que? Atitude, amém ou não? O texto lido aqui diz que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, meus queridos, se você olhar, se não me engano, lá em Mateus capítulo 4, o que atrai Jesus chamar dois irmãos, é que eles estavam tão preocupados com a pesca, com obter os peixes, em que eles estavam consertando a rede. E o consertar a rede, querido, é realmente o ministério. Consertar a rede, fazer um conserto, fazer reflexão. Mas, meus amados, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, o conserto leva pessoas a fazer remendos. Remendos. E às vezes, irmão, você tem que saber fazer o quê? Dar uma espatifada assim e começar tudo de novo. Começar tudo do zero. Às vezes eu vou pentear meu cabelo, não está dando certo meu penteado, eu espatifo tudo e começo tudo de novo. Vocês acreditam nisso? Eu espatifo tudo, não é, esposa? Espatifo tudo e passo o pente para lá e já está tudo arrumadinho. Às vezes, irmão, às vezes a nossa vida, ela é mais ou menos assim. Às vezes, sabe o que você precisa fazer, querido? Você tem que parar às vezes, e parar e falar assim, chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais comer das migalhas. Eu não quero mais ir para o culto e voltar com o culto nervoso com o pastor. Eu não vou mais fazer isso. Eu não vou. Porque ele passou do horário, porque ele ensinou sobre dízimo, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Não, você tem que tomar uma decisão radical. Falar assim, ó, para tudo. Não vou remendar mais nada. Consertar deve, mas remendar não. Então o que acontece? Algumas pessoas estão presas a uma situação que não produz uma mudança circunstancial na vida, não tem o tal do comprometimento, não tem o compromisso, tem o compromisso com o horário, tem o compromisso com a célula, não tem compromisso. Você sabe aqui, querido, eu não sei se os líderes praticam isso, eu não sei se os pastores de célula praticam isso, mas sabe o que eu ensinei aqui ou não? Eu falei o seguinte, ó, se tiver alguém escalado para levar o social e não levar, não substitua. Não substitua. No final da célula fala, não tem social hoje porque o irmão não trouxe. Isso é um ensinamento. Faça isso. Se o camarada que estava ali para orar, para jejuar pelas vidas, não orou, não jejuou, não faça a cadeira do milagre. Fala, hoje não vai ter cadeira do milagre, por quê? Porque quem nós colocamos para orar, para jejuar, não orou e não jejuou. Então não tem como. Por quê, meus queridos? Para um pouco e pensa. Já pensou? Você tem lá na sua sala a cadeira do milagre. Toda quarta-feira a mesma pessoa sentando e pedindo a mesma coisa. Mesma coisa. Eu tenho um cara que é assim. Ele senta na cadeira e pede casamento, casamento. Já faz 30 anos que eu conheço ele. Não tem fé. Não tem fé. Não tem fé. A hora que Deus manda, Ele manda embora. Está entendendo, meu querido? Você imaginou você lá na sua célula? A pessoa está com dor de cabeça. Dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Meu querido, eu vou falar com você, não ora mais não. Fala para ela assim, ó, procura o médico, por favor. Não está dando conta. Ou então, continua dor de cabeça, toma uma aspirina. Querido, deixa eu te falar uma coisa para você. Eu ensinei isso aqui para os irmãos. Se lá na tua célula o camarada falou que vai fazer e não for fazer, não substitua.
Não substitua. O cara vai fazer o social, sabe que a cela tem 30 pessoas, ele traz 25 pedacinhos de pão. Não completa. Alguém vai ficar sem comer. Quem ficou sem comer? Quem sem comer? Eu. O culpado foi o irmão que só trouxe 25 pedacinhos. Agora, querido, seja sensível. A tua célula é grande, você não consegue fazer o social sozinho. Liga para o seu discipulador, fala: meu discipulador, me ajuda, pelo amor de Deus. Hoje aconteceu um imprevisto que me ajuda. Então, querido, eu estou dando exemplo, simples para você entender aqui, querido, que nós precisamos fazer o quê? Ser desafiado a sair dessa mesmice. Amém ou não, querido? Vamos entrar agora no que eu quero dizer aqui. Olha, o primeiro aspecto que eu preciso mudar na minha vida, para mim ser uma pessoa que usufrui do benefício da nova criatura, a primeira coisa que eu preciso fazer é reconhecer a necessidade de mudança. Eu preciso reconhecer a necessidade de mudança. Eu vou falar os livros, os capítulos, os versículos aqui, mas eu queria que os irmãos anotassem, a menos que você seja um pouco rápido, porque eu já digitei os versículos aqui, então eu já vou ler e já vou falar eles, tá bom? Então, por exemplo, o primeiro passo, ou a primeira coisa que eu preciso fazer para reconhecer a necessidade de mudança, o exemplo que eu vou usar aqui está lá em Lucas 15, que fala do filho pródigo, que Lucas 15, 17, está escrito assim, ele diz o seguinte, olha: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome. Ou seja, querido, qual foi o primeiro passo para que o filho pródigo ele pudesse sair da miséria? Qual foi o primeiro passo? Ele falou assim, olha, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância, e eu aqui passando fome. Seria como se você falasse assim: quantos filhos de Deus são abençoados? Quantos filhos de Deus tem abençoado, Deus tem dado tantas coisas, Deus tem sido generoso, poderoso na vida deles, e eu aqui sofrendo sem nada. Eu preciso de uma mudança. Então, o primeiro aspecto, ou o primeiro passo é você reconhecer a necessidade de uma mudança. Por exemplo, o filho pródigo só teve a vida restaurada quando ele reconheceu a necessidade de mudança. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que precisamos ser mudados. Amém ou não? Amém ou não, querido? Ninguém melhor do que nós mesmos. Olha, anota esse versículo aí, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu vou ler ele já aqui, mas anota aí. Olha o que o apóstolo Paulo diz na visão minha aqui, hoje eu estou com a Bíblia Thompson. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Olha o que ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você vai ler lá de novo, lá depois você vai ler lá, 2 Coríntios 13, 5, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele falou o seguinte: olha, é responsabilidade minha, sua, de você fazer uma autoanálise da sua vida. Você tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Eu faço uma autoanálise da minha vida como pai, procuro melhorar, às vezes acaba até piorando, meus filhos que falam. Por quê, querido? Quem vai falar se eu mudei, melhorei ou não, são os meus filhos, não sou eu. Quem vai falar se eu estou melhor ou não, é minha esposa, não sou eu. Então, quando a minha esposa chega, faz um elogio, ela faz um elogio, eu fico todo feliz, mas logo depois ela já vem e fala: o varal caiu de novo. Meu pai do céu, tem que dar manutenção. É uma brincadeira, querido. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve e diz o seguinte: olha,
examinai-vos a vós mesmos. Você sabe o que é isso ou não? Examinai-vos a vós mesmos, é você colocar você sobre uma prova. Você mesmo colocar você sobre uma prova. Você mesmo coloca você sobre uma prova. Para você saber como é que você está. Você tem que ter isso, querido. Amém ou não? Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, querido, o que é a fé, querido? A fé você tem que colocar ela em ação, né? Não adianta você chegar lá na sua casa e falar assim: Deus, eu quero agora, em nome de Jesus, que o céu se abra. Não. Vai orar primeiro: Deus, tira a dor de cabeça. Vai pegando a sua fé, vai acrescentando a sua fé, vai aumentando o seu relacionamento de intimidade com Deus, vai indo e vai acontecendo. É assim que funciona. Não é assim? Por quê, querido? Você sabe onde que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas? Através da sua comunhão e intimidade com Deus. E sabe quem que fala sobre isso? Você sabe que, irmão, você sabe quem dá testemunho se o poder de Deus está nas nossas vidas ou não? É o próprio diabo. É o próprio diabo. Então os irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, vocês conhecem a história? E os irmãos, houve-se até que depois eles acabaram se convertendo. Mas antes de se converter, eles começaram a ouvir o apóstolo Paulo, e eles já eram pessoas que já eram meio mágicos, meio imitadores. Já eram da classe dos artistas de circo, né? E tem pessoa que gosta de viver assim. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, caiu lá uma pessoa endemoniada. Eles falaram assim: bom, vamos lá expulsar o demônio. E quando chegaram lá, falaram assim: demônio, em nome do Jesus de Paulo, eu te repreendo. O demônio olhou bem para eles assim, incorporado na pessoa, falou assim: eu sei quem é Jesus e sei quem é o apóstolo Paulo também. E tem uma outra coisa: eu sei quem vocês são também. Irmãos, aquele endemoniado montou em cima daqueles irmãos, deu-lhe uma pisa neles, arrancou a roupa deles. Você imagina aqueles irmãos correndo no meio do povo, com a mão na frente, outra atrás, nu, sem roupa, sem nada, correndo, que não doido. Por quê? Porque o demônio sabe. Quando você chega no lugar, querido, o demônio, você está revestido do poder de Deus, o demônio, ele foge de você. Ele foge de você. Agora, você chega no lugar, o demônio vem e te bota a mão no ombro. Aí você tira. Aí você vai parar, o demônio vem te dar um abraço. Meu irmão, alguma coisa está errada, não é, né? Alguma coisa está errada. Agora tem gente que gosta de andar abraçado com o diabo, cara. Misericórdia, irmão. Olha o que diz o apóstolo Paulo: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Está perdido? Se não é, que você já está sendo reprovado. Querido, é a palavra que está dizendo. Segundo, é necessário estar abertos às mudanças. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e versículo 8. Apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Olha o que ele diz: o que porém para mim era lucro, considerei-o como perca por causa de Cristo. E na verdade, considero também por perca todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu sofri a perca de todas estas coisas. Eu as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Algumas Bíblias falam o seguinte: eu reconheço tudo que eu tinha, que eu perdi por amor de Cristo, como esterco. Você sabe o que é esterco? Eu não vou explicar. Não vou explicar. Mas ele fala: eu considero como esterco tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu era, toda a minha posição, por amor a Jesus Cristo, porque agora eu alcancei Jesus. Agora, irmão, qual é o caminho inverso? Você quer ter Jesus e quer ter o esterco? Não dá. Não tem como.
Não tem como, irmãos. Não tem como. Não existe possibilidade. Então, querido, ter Jesus é a coisa maior que o ser humano pode ter, querido. Você sabe qual que é a verdade que impera sobre nossas vidas? Nós não vivemos de sensação, querido. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus mesmo. É isso. A Bíblia fala que Ele é o nosso Pai, verdadeiro, genuíno. Você sabe o que tem no nosso sangue? Tem o DNA de Jesus Cristo. Sabe o que é isso, irmão? Não é pouca coisa. Você sabe que existe uma referência em que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, não me recordo agora, e que o Senhor deu o Espírito Santo sobre a nossa vida como um selo. Você sabe o que é um selo? Não. Um selo, segundo o ensinamento lá do apóstolo Paulo em Coríntios, é assim. Por exemplo, chega lá no mercado, tem uma caixa lá, e você essa caixa, aí o Espírito Santo chega e coloca um selo, selado, vendido, já tem dono, selado. É isso que o Espírito Santo faz. Você recebe Jesus, você muda de vida, você se esforça para receber Jesus, o Espírito Santo vem e coloca um selo no seu assim, ó, salvo. Você tem paternidade, você tem pai, você é filho, você é de Jesus. Aí, o que o diabo vai fazer? Ele vai fazer de tudo, vai virar pioleta, vai rugir como um leão, vai fazer tudo na tua vida, mas ele não pode te tocar. Ele não pode te tocar, meu querido. Ele não pode te tocar. Por que ele não pode tocar? Você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Não tem para ninguém. O que eu estou falando aqui para você? De uma verdade. Isso é verdade. Isso não é mentira. É verdade. Agora, querido, o diabo quer fazer você acreditar que isso não é verdade, que isso é mentira. Agora, irmão, aqui para ele, somos de Jesus, amém ou não? Para Paulo ser transformado de Saulo em um Paulo, ele teve que abrir-se para as mudanças. Ele se tornou um odre novo e recebeu vinho novo, amém ou não? Terceiro, é preciso estar disposto a lutar pelas nossas mudanças. Por exemplo, o texto mesmo lá de Lucas, capítulo 15, ainda falando do filho pródigo, porém no versículo 18, está escrito assim: eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Amém ou não? Querido, a confissão do pecado só faz quem é corajoso. Só corajoso faz a confissão do pecado para Deus e para os irmãos, para ser curado. Querido, às vezes eu não posso falar nesse tom, mas eu tenho sido muito abençoado por Deus e estou muito satisfeito. Sabe por quê? Eu sei que nós ainda estamos aprendendo o discipulado. O discipulado ainda para nós é um enigma, é um aprendizado. Mas às vezes, queridos, os meus discípulos chegam e abrem o coração. Cada coisa. E aí você começa a olhar, eu começo a pensar. Aquela igreja que eu era pastor, ela não estava doente, ela tinha sido morta e enterrada. Meus irmãos, isso não deve despertar na tua vida nenhuma maquinação maquiavélica para você ficar pensando coisas sobre isso. Mas, meus queridos, tem determinadas coisas que a gente ouve que eu falo assim: Jesus, meu papai, meu Deus do céu. Sabe, meus queridos, por isso que essa visão, para uma pessoa ter
A coragem, ele tem que ter disposição de ser um guerreiro, um lutador, ele tem que saber disso. Porque não adianta, irmãos. O pecado, como foi falado hoje no início aqui, o pecado, a disposição mental, ou o desejo, o que quer que seja, tem que ser tratado. Tratado. O problema é, você tem que se permitir ser tratado. Tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Então, de repente, chega um e fala: ô pastor, posso abrir meu coração? Posso. Ô pastor, estava com vontade de matar o senhor. Estou dando um exemplo. Não é nada convencional e nem foi isso que aconteceu, só para você entender. Sério? Você estava pensando em me matar? Sério, pastor? E agora? Agora eu quero te dar um abraço. Aí eu olho na mão dele para ver se não tem faca. Brincadeira. Sabe, meu querido, é isso que eu tenho que entender. Por quê? Porque o menino, ele falou o seguinte: eu vou me levantar aqui desse chiqueiro, desse lamaçal, desse lugar horrível, onde não tem nada, onde o diabo arrebenta com a gente, e eu vou ir, e vou chegar no meu pai, e vou dizer assim: pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Aí entre os dois níveis, qual é o nível? Confessa para Deus, mas confessa também para o homem. Por quê? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas o Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Irmãos, a coisa melhor que tem na vida, sabe o que é? É você ser curado de um pecado. A coisa mais linda que tem na vida da gente, que eu posso dizer para os irmãos, é você ser curado de um pecado. Sabe aquele vício que você tinha? Aquele vício que você tinha? Aquele vício de falar, aquele vício de olhar, aquele vício de pensar, aquele vício que você sabia que aquilo ali não era de Deus, que contaminava você, que derrubava você. Aí você vai e confessa, aí você é curado, aí você não tem mais ele. Irmão, que delícia você viver uma vida onde o diabo não te oprime mais, não te oprime mais. Você pode bater o canal na sua televisão lá, pode ter uma cena erótica, pode ter uma cena de sexo explícito, pode ter o que for, você muda de canal de boa, aquilo não ficou na tua mente. Não ficou na tua mente, por quê? Você confessou e agora você está livre. Agora, você sabe que a coisa ruim é você mudar do canal e ficar pensando: eu vou voltar de novo, eu vou no canal de novo, eu estou sozinho aqui, eu vou no canal de novo, eu vou ver para mim orar. Ih, querido, aí já era. Orar para quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que você tem que fazer, querido? Tomar coragem. Primeira coisa é levantar. O pecador que estava lá, ele diz o seguinte, aquele jovem, o filho: eu me levantarei. Como que você vai se levantar? A hora que você quiser. A hora que você quiser. Qual foi a palavra de Deus para Jeremias? Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha aqui para mim, deixa eu mostrar para você uma revelação aqui para o meu coração. Depende muito da interpretação. Eu preciso explicar porque está sendo gravado. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A revelação pessoal, você pode até não concordar, ninguém é obrigado a concordar. Isso aqui não é uma heresia, mas é a revelação que Deus deu no meu coração. Deus não fala com o homem caído. O homem caído, ele tem que se levantar e se colocar de pé. É responsabilidade do homem. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar lamuriando, não adianta ficar reclamando, não adianta. Você vai ficar 1, 2, 3, 10, o resto da sua vida chorando a água derramada, chorando aquilo que já perdeu. Meu amado, em nome de Jesus, põe-se de pé e Deus vai falar com você. Amém ou não? Agora, o que o jovem falou? O jovem, ele está lá, caído no lamaçal, desejando comer
alfarrobas, comida de porco, e ninguém dava para ele. 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 Aí o que ele falou? Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Presta atenção. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. E vou fazer o quê? E irei ter lá com meu pai. E vou chegar lá e vou falar assim: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Aí o versículo seguinte, que é o versículo 19, ele dá a sequência, que ele diz: Pai, eu não sou digno de ser chamado mais de teu filho. Eu não sou digno mais de ser recebido como teu filho, mas me faça como um só, como um jornaleiro, como um funcionário teu. Aí, querido, entra o quê? A disposição da pessoa que quer se levantar. O problema da pessoa, às vezes, que está caído e que ele não quer se levantar, mas ele não consegue se levantar, que ele já quer levantar e quer chegar lá já como o dono, o rei da cocada. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você sabe que outro dia eu vi uma expressão de uma pessoa. A pessoa falou assim: puxa vida, eu saí da igreja comunidade e agora eu não posso voltar mais. A pessoa falou assim: mas como que você não pode voltar mais? Você vai ser bem recebido. Aí dizem que a pessoa falou assim: é que agora eu vou ter que começar lá de trás. Eu não vou começar mais junto com a liderança, agora eu vou ter que ficar lá com os outros lá de trás. Meu querido, aqui não tem isso, aqui está todo mundo no mesmo nível, amém ou não? Eu estou falando diante de Jesus. Agora, qual que é o problema da pessoa voltar aqui e ser discipulado por discípulo de terceira e quarta geração? É que ela só queria se fosse do primeiro. Então, aí do primeiro não tem como mais. O trem saiu, só na parada que vai ter agora para frente. Então, é o preço. Eu lembro uma vez que eu tinha uma pessoa que era da parte de liderança comigo. Ele saiu da nossa igreja, aí ele foi na casa de uma família, falou mal de mim. A família saiu da igreja, não está na igreja até hoje. O casal se separou e os filhos bagunçou tudo. Mas na época não tinha acontecido isso, só saiu da igreja. Aí foi na casa de outra família, foi na casa de 3 famílias, tirou 3 famílias da igreja. Aí ele correu algumas igrejas e voltou para a igreja aqui. E quando ele voltou para a igreja, ele chegou e falou assim: pastor, como eu estava errado, eu preciso voltar para a igreja. Eu falei: meu amado, você vai ser bem recebido, eu vou colocar você em cima do púlpito de novo, vou te dar para você tudo que você tinha aqui. Ele falou assim: é? Eu falei: é, só tem uma coisinha que você vai ter que fazer. Qual, pastor? Você vai fazer o caminho de volta. Você vai lá naquela família que você tirou da igreja, que está no mundo agora, vai falar assim: escuta, aquilo que eu falei do pastor é tudo mentira. Eu estava mentindo, eu estava equivocado. Aí você vai lá na outra família e fala assim: gente, aquilo que eu falei do pastor era tudo mentira. Eu falei porque eu estava enganado. A hora que você fizer o caminho de volta, você vem na igreja. Aí você sobe no púlpito da igreja e pede perdão para a igreja. Eu recebo você igualzinho você era. Ele abaixou a cabeça e foi embora. Aí ele chegou no pastor Rodolfo e falou assim: o preço é muito alto. O preço é muito alto para voltar. Eu não tenho como voltar. Aí o que aconteceu? Esse camarada foi, andou mais algumas igrejas, abriu igreja, fechou a igreja, e está na igreja de um pastor amigo meu, que eu falei: cuida dele, é uma pessoa abençoada por Deus. E agora ele está vivendo um momento lá que ele não se acha naquela igreja. E o pastor ligou para mim e falou: recebe ele, pastor, de volta aí, ele ama você, quer voltar. Eu falei: a hora que ele quiser, mas tem que fazer o caminho de volta. Aí ele falou: pastor, lá na comunidade não tem como. Por quê? Tem que fazer o caminho de volta. Agora, querido, olha o que o moço diz aqui: eu me levantarei, irei ter
com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, faz de mim um funcionário seu, um jornaleiro seu, quero só a tua presença, a tua companhia, eu quero sentir o teu cheiro, eu quero ser cuidado por você. Agora, querido, é uma disposição na vida de uma pessoa que quer valorizar a presença do Pai. Então, meu querido, sabe o que precisa ter? Precisa ter disposição para lutar contra o seu egoísmo, lutar contra o que as pessoas vão dizer de você. É muito importante. Amém ou não, querido? Vamos lá um pouquinho, falta só mais uma folha, uma página. Brincadeira. Quatro passos para alcançar uma mudança em nossas vidas e vivemos ou melhor, para alcançarmos a mudança em nossas vidas, é viver uma total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Querido, esse é o segredo. Viver na dependência de Deus. O que está faltando para você? Dependa dEle. Dependa dEle, porque senão você vai servir como refém a sua vida inteira. Você imagina, querido, olha aqui, presta atenção. Você imagina na época de Jesus, na época do apóstolo Paulo, em que era permitido pela lei as pessoas terem escravos. Aí você imagina um escravo aceitando Jesus. Aí o apóstolo Paulo ia dar conselho para ele. Qual é o conselho para o escravo que tinha que trabalhar escravo a troco de nada porque tinha um dono na vida dele? Olha, servir aos seus senhores, trabalhar e não com imposição, mas de coração. Agora eu pergunto para vocês, é fácil? Não é fácil, mas era a condição para o escravo. Os seus senhores, não judiam, não batam, mas trata eles o melhor possível, não seja peso sobre eles. Ou seja, cada uma das pessoas se adequava a um tipo de liberdade sobre as quais era concedida. É assim que funciona. É assim que funciona. Então o que acontece? Às vezes, querido, algumas pessoas ficam chateadas na igreja. É uma brincadeira, mas eu estava vindo ontem de Monte Sião. Aí quando chegou na estrada de Itapira, aqui na pista dupla ali, veio uma Audi atrás de nós, aquela Audi bem bonitona mesmo, aquele carrão que a gente, homem, gosta de carro, sabe disso. Eu vi para o espelho, eu saí, só vi passar aquele barulhão, 2 escapamentão assim, foi embora. Aí eu falando que o Tavinho, até eu brinquei, isso é brincadeira. Não vou falar não está gravando. Aí eu brinquei, falei algumas coisas para o Tavinho ali, né, brinquei ali e tal. Aí a hora que nós chegamos no pedágio, a Audi está lá. E o cara da Audi não tinha dinheiro para pagar o pedágio. E desce mulher, tira foto, chama não sei o que, liga para não sei o que, liga para não sei o que. Eu tive que dar uma ré aí para o outro, abrir o outro caixa para me vir embora. Eu falei, glória a Deus que eu tenho dinheiro do pedágio. Você sabe o que é isso, querido? Às vezes, querido, o mundo aplica algumas peças na vida das pessoas que a gente tem que reconhecer isso. Então, querido, vamos voltar aqui ao texto. 4 passos para alcançar a mudança na sua vida, você tem que viver na total dependência de Deus. João 15:5. Marca aí, o meu já está escrito aqui, eu vou ler aqui para nós terminar. João 15:5 diz o seguinte: Jesus diz, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. Amém ou não, querido? Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Sem mim, nada, absolutamente nada, podeis fazer. Querido, pode ter o galho da árvore mais frutífera, mais bonita que for, cortou ele, tem lá um pé de mangueira lá com um galho cheio de manga, cortou do tronco.
Querido, é questão de horas as folhas murcham. É questão de minuto, os frutos caem. É questão de dia, secou, tem que tacar fogo. O que a Bíblia está dizendo aqui? Quem não tem Jesus é assim, me desculpa. Me desculpa. Quem não tem Jesus é assim. É assim. Agora, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém está em mim e eu nele, esse dá fruto. Não tem como. Esse dá fruto. Aí ele acrescenta: sem mim, queridos, irmãos, igreja, por favor, sem Jesus, não dá, irmãos. Não dá. Não dá. Você sabe, querido, que é muito importante isso. Sem Jesus não dá. Não tem como. Então, querido, nessa noite, essa é a palavra que Deus traz para o nosso coração. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém ou não? Se você, mesmo que eu falei aqui sobre a verdade e a realidade, mas se você, mesmo que não vive essa realidade, mas espera viver isso ainda, pela fé em nome de Jesus, eu queria que você aplaudisse Jesus para nós terminar essa palavra dessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.